Vamos falar sobre distúrbios hidroácido básico hoje, né? Em outro momento a gente fala dos hidroeletrolíticos, que é um capítulo à parte, né? Vou falar basicamente de gasometria arterial hoje. E é muito importante. O paciente com intoxicação de metanol, só com base na gasometria, no cálculo do delta gap, etc. Então realmente é algo que ajuda bastante em situações mais críticas, né? Quem aqui é da UFMA? Tá ruim para vocês, né? O intermédio tá complicado, assim. Isso faz parte. Bom, pessoal, o nosso equilíbrio ácido básico, né, ele é basicamente gerenciado pelo rim. E o rim, ele se apoia no sistema respiratório para algum tipo de compensação do ponto de vista respiratório. Só. Mas quem de fato controla a homeostase do equilíbrio ácido básico são os rins, né? Usando todos os seus mecanismos que são diversos, tá, para conseguir manter o pH numa faixa ideal. Essa equação, né, de conversão do bicarbonato, né, neutralizando o H+, formando ácido carbônico e depois se dissociando em gás carbônico e água, né, ali potencializado por uma enzima chamada de anidrase carbônica, tá, é o que acaba garantindo um pH de uma faixa de 7,35 a 7,45, né, pela equação de Anderson-Hasselbalch. E a gente consegue ver que o pH ele é uma função logarítmica, né, que correlaciona o bicarbonato no nosso sangue com o gás PCO2, tá? Se a gente for simplificar, a gente tem uma relação direta entre a liberação de íons H+, com nível de PCO2 e de bicarbonato, né? Então, basicamente, quem controla é o rim. A gente precisa garantir uma faixa entre 7,35 e 7,45. Poucas coisas no nosso organismo precisam estar numa faixa tão estreita, tão bem regrada quanto o nosso pH, né? E como é que o rim ele consegue garantir esse controle? Ele consegue garantir esse controle, né, evitar essas variações através do que a gente chama de sistemas de tampão. Então, o nosso principal tampão, né, é o bicarbonato, juntamente ali com o fluido extracelular, tá? Nosso principal sistema tampão é o bicarbonato, que se liga com H+, forma ácido carbônico, que se converte em gás carbônico e água. Um outro sistema que a gente tem, né, é o hemoglobinato. A hemoglobina também cumpre esse papel. Proteinato e fosfato. E por último, né, ali na urina, amônio e fosfato também. Se fosse responder numa prova, os 4 principais, bicarbonato, proteinato, hemoglobinato e fosfato, tá? O principal deles é o bicarbonato, tá? Então esse bicarbonato, quando ele passa aqui no capilar peritubular, ele sofre uma reação dentro da célula tubular renal através da anidrase carbônica que converte isso em CO2, né, e água e acaba sendo ali eliminado, né? Quem que pode me dar um exemplo de importância, por que me importa para a minha vida saber da anidrase carbônica, numa aplicação prática no dia a dia? Dou-lhe uma? Não? Em pacientes que têm hidrocefalia, por exemplo, por algum motivo, seja pós-hemorragia subaracnoide, tumor pós-meningite, né, ou que tem hidrocefalia congênita, uma das formas de você reduzir a produção de líquor, né, é neutralizando ou inibindo a anidrase carbônica. E ela inibe a produção licórrica, tá? Reduz ali a taxa, né, de pressão da hidrocefalia. Então, sempre quando você tem hidrocefalia, fístula licórrica de alto débito, você vai usar, por exemplo, a acetazolamida, que é um tipo de diurético que atua na anidrase carbônica, porque ele também reduz a produção de líquor. Só que qual é o principal efeito colateral da anidrase carbônica, da acetazolamida? Acidose metabólica severa, porque ela bloqueia justamente aquele mecanismo de conversão. Então, às vezes, vocês vão receber na emergência, no pronto-socorro, ou ver complicar na UTI, na enfermaria, pacientes com hidrocefalia, fístula, usando acetazolamida, que evoluem com acidose metabólica refratária. E se você não souber disso, você vai procurar 1 bilhão de causas e é só medicamentoso.
tá? Então, acetazolamida, o inibidor de anidrase de carbono. Dentre esse contexto, né, a gente precisa garantir o que a gente chama de eletroneutralidade. Senão a gente sairia por aí emitindo descarga elétrica, tá? Então, para que a gente mantenha a eletroneutralidade, só para revisar quais são os 4 sistemas tampão mesmo: bicarbonato, proteinato, né, que envolve albumina, hemoglobinato e fosfato. Beleza, né? Quem controla o sistema ácido básico do organismo? Rim. Então, para que a gente mantenha a eletroneutralidade, a gente precisa garantir que a carga elétrica do sódio, que é o nosso principal cátion, né, ele consiga se equilibrar com os nossos principais ânions, tá? Cloro, bicarbonato e o anion gap. O que é anion gap? São os ânions não mensuráveis, que a gente não consegue dosar com facilidade. Daí a nossa carga vai dar neutra, né? Vai dar neutra, vai dar zero. Se por algum motivo, né, eu tenho alguma descompensação desse sistema, eu vou ter o que eu chamo de acidose metabólica. E existem 2 tipos, grandes grupos, né, de acidose metabólica. Existe a acidose metabólica, que eu digo, de anion gap normal, que é hiperclorêmica. O que acontece aqui? Quando eu tenho essa situação, tá, é sempre perda. Veja que o anion gap não mudou nada. O anion gap é o mesmo aqui, correto? Só que eu perdi bicarbonato. Quem compensou para aumentar? Para garantir que a gente fique eletroneutro? Cloro. Então, sempre que eu tiver o mecanismo de perda de bicarbonato, o organismo vai compensar como? Retendo cloro. É por isso que a gente chama de acidose metabólica de anion gap normal ou hiperclorêmica. Quem que causa isso daqui? Diarreia, fístula intestinal, tá? Grandes vômitos com desidratação severa. Sempre é perda. Acidose tubular renal, que é raríssima, mas pode acontecer. Então, acidose metabólica de anion gap normal sempre vai ser perda. Eu sempre vou estar perdendo bicarbonato por algum lugar. Ou pelo intestino ou pela urina. Sempre. O tratamento é sempre repor bicarbonato e manejar a causa de base. Sempre repor bicarbonato. Tá aqui. Porque ele está perdendo. Qual é a outra situação, que é o mais comum? É a acidose metabólica de anion gap aumentado. Então, por algum motivo, o bicarbonato caiu. Mas ele não caiu porque eu perdi. Ele caiu porque ele neutralizou. Ele precisou tamponar o aumento de ácido. Olha como aumentou aqui o anion gap. Isso aqui quer dizer o quê? Alguma coisa ácida está dentro do meu organismo, que não era para estar. E essa quantidade de ácido está sendo tamponada pelo bicarbonato. Eu não perdi bicarbonato. Ele está só tamponado. Ok? Por isso que eu digo que a dose metabólica de anion gap é aumentado por acúmulo de ácido. Vocês vão ter quais são as causas de acidose metabólica de anion gap aumentado. Primeira delas, acidose lática. Ácido lático, choque, paciente grave, chocado, choque séptico, choque cardiogênico, acidose lática. Qual é a segunda principal causa? Uremia. Paciente com insuficiência renal aguda. Retém ácido, tampona, bicarbonato cai, faz acidose, etc. Terceira principal causa, cetoacidose diabética. Sobretudo hoje em dia, pacientes com o uso de inibidor de SGLT2, poxiga, as glifosinas da vida. Né? Outras causas mais raras, intoxicação por salicilato, AS, muito raro, e já não mais tão raro, intoxicação por álcool. Tá? Que foi o caso de hoje que a gente pegou. Até aqui, tudo bem? Então, toda vez que vocês tiverem acidose metabólica, o que é acidose metabólica? É acidose, pH menor do que 7,35, com bicarbonato menor do que 22. O valor normal do bicarbonato é entre 22 e 26, com uma média de 24. Abaixo de 22 eu tenho acidose metabólica. E eu vou ter que calcular o anion gap para saber se é anion gap normal, por perda, ou anion gap aumentado. Qual é a fórmula do anion gap? Sódio menos cloro menos bicarbonato. Esse valor aqui do anion gap, pessoal, ele tem que dar entre 8 a 12.
Acima de 12 é NO-gap aumentado, já cai para cá. Eu tenho que pesquisar uma daquelas 5 causas lá. Ok? Pronto, foi. Então, as causas de acidose hiperclorêmica, né, que é sempre por perda, é perda ou por fístula, ou por diarreia, ou por urina, sempre vai ser perda. E de NO-gap aumentado, aí a gente vai pensar naquelas causas. Choque, uremia, cetoacidose diabética, né, intoxicação por salicilato ou intoxicação por álcool, tá? Intoxicação por álcool. E as causas são gigantescas, né? Essas fórmulas, elas devem ser usadas para compensação. Na prática, a gente só usa uma delas, que é a fórmula que calcula o PCO2 estimado para a acidose metabólica, tá? Que é essa aqui, bicarbonato vezes 0,5 mais 8, mais ou menos 2, tá? Que vai dar o PCO2 estimado para aquele bicarbonato baixo, tá? Boa noite. Tranquilo até aqui? Qual é a fórmula do NO-gap? Qual é o valor normal de pH? A 7,45. pH baixo, bicarbonato baixo, menor do que 22, acidose metabólica. Como é que eu calculo o NO-gap? Sódio menos bicarbonato menos cloro tem que dar quanto? 8 a 12. Maior do que 12 é NO-gap aumentado. Quais são as causas de acidose metabólica de NO-gap aumentado? Ácido lático no choque, uremia na insuficiência renal, cetoacidose diabética com os corpos cetônicos, né? Que mais? Intoxicação por salicilato, né? Ou intoxicação por álcool, tá? Se o NO-gap vier normal, é por perda, tá? Vou pensar em diarreia, fístula digestiva, acidose tubular renal, etc. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é no distúrbio primário. O que eu vou fazer? Eu vou checar o pH do paciente, tá? O bicarbonato e o PCO2. O próximo passo é identificar se há compensação adequada usando aquelas fórmulas, tá? Ou se eu tenho um segundo distúrbio, que é o distúrbio misto. Por último, avaliar se eu tenho um distúrbio triplo, tá? E só então avaliar a gravidade. Vamos ver um exemplo aqui. Primeira gasometria, pH 7,2. Está ácido, básico ou normal? Ácido, né? Bicarbonato, qual é o valor normal? 22 a 26, média de 24. Está normal, alto ou baixo? Acidose. Acidose metabólica, correto? É o distúrbio primário. PCO2. Qual era o PCO2 estimado para esse bicarbonato aqui? Qual é a fórmula? Bicarbonato vezes 1,5, 15, mais 8, 23, mais ou menos 2, entre 21 e 25, concordam? Entre 21 e 25. Ele está o quê? Ideal, mais alto ou mais baixo do que deveria? Mais baixo do que deveria. Um PCO2 mais baixo, o paciente está mais acidótico ou mais alcalótico? Alcalótico, concordam? Então eu tenho um distúrbio duplo aqui. Eu tenho uma acidose metabólica com alcalose respiratória. Isso cai em prova matando de residência. Tá? E a maioria erra. O base excess, pessoal, ele dá a gravidade do problema. Um base excess ali, leve, é de menos 3 a mais 3. Moderado, menos 10 a mais 10. Acima de 10, ali de extremo, eu já considero como um distúrbio grave. Então, qual seria? E NO-gap aumentado, não é? Qual é o valor normal de NO-gap? 8 a 12. Se está 18, está aumentado. Quais são as 5 causas de NO-gap aumentado? Acidose metabólica de NO-gap aumentado. Ácido lático no choque, ureia na insuficiência renal, corpo cetônico na cetoacidose, intoxicação por salicilato e intoxicação por álcool. Tá? Então aqui, como é que eu daria o laudo dessa gasometria lá no plantão de vocês? Acidose metabólica não compensada, porque ela tem também uma alcalose respiratória grave de NO-gap aumentado. Vou pensar em tal etiologia. Vamos para a próxima. Aqui. Ácido básico normal. Ácido. Metabólico. Compensado ou não compensado? Qual que seria o PCO2 ideal para um BIC de 10?
Bicarbonato vezes 1,5, 15 aqui, mais 8, 23 mais ou menos 2, 25 a 21. Está ideal, mais ou menos. Mas está mais, então, mais ácido ou mais básico? Mais ácido. Eu tenho, então, uma acidose mista. Entenderam? Ah, mas o PCO2 está abaixo de 35, o que daria alcalose. Mas não se correlaciona com o bicarbonato, com o que deveria ser. Então eu tenho uma acidose mista. Isso aqui é uma acidose respiratória também. Deu para entender? Está dando para entender? Não olhem só o valor isolado. Acidose metabólica, alcalose respiratória. Não, você tem que ver se está compensando o distúrbio primário. Não está compensando. Está acidótico, está mais acidótico do que deveria estar. Então eu tenho um distúrbio misto. Acidose mista. Com a albumina? Sempre que tiver na questão. Mas você pode usar. Se ficar problema. Distúrbio moderado e NeoGap. De albumina? Aí calcula assim. Tá todo mundo com cálcio baixo. Só que nem todo mundo tá com albumina. Para de dosar cálcio de todo mundo. Se tu pedir cálcio dos 50 pacientes do hospital, os 50 vão dar baixo. É tanto que a indicação de repouso é só se estiver sintomático. NeoGap, baixo, está normal ou alto? Alto. Qual é o laudo aqui então, pessoal? Acidose metabólica não compensada com acidose mista, ok? Acidose mista. Moderada de NeoGap aumentado, pensando naquelas 5 etiologias. E aqui, acidose metabólica compensada. Porque está dentro da faixa que deveria estar, concordam? Acidose metabólica compensada, moderada de NeoGap aumentado, pensando naquelas 5 etiologias. E aqui, qual seria o laudo? Acidose respiratória, tá? Leve, NeoGap normal, porque é respiratória, realmente ia ser normal mesmo, aqui é só um problema ventilatório, tá? Então a gente sempre procura a etiologia, tá, para identificar a causa de base e poder resolver o problema, né? Sempre vai ter um culpado, a gente precisa resolver. Quando que eu reponho bicarbonato na UTI, pessoal? Na emergência e junto de vocês, que vão trabalhar. Quando que você repõe bicarbonato? Duas situações. Uma, toda acidose metabólica de NeoGap normal. Qual é a fórmula do NeoGap? Sódio menos bicarbonato menos cloro. Qual é o valor normal? Beleza. Sempre que for NeoGap normal, eu vou repor. Porque qual é a fisiopatologia da acidose metabólica de NeoGap normal? Perda ou retenção de ácido? Perda. NeoGap normal sempre é perda. Eu estou perdendo bicarbonato, seja na urina, seja pelas fezes ou seja por fístula digestiva. Eu sempre vou repor e tentar compensar a causa de base. Em NeoGap aumentado, o bicarbonato ele não está verdadeiramente baixo. Eu não perdi bicarbonato, ele só está o quê? Escondido, tamponado, neutralizando aquele excesso de ácido. Seja o ácido lático, seja a ureia, etc, etc. Tá? Então, quando é que eu vou repor bicarbonato na acidose metabólica de NeoGap aumentado? Sempre que eu tiver risco de vida. pH menor do que 7,1 ou bicarbonato menor do que 15. Tá? Aí eu reponho bicarbonato. E eu reponho bicarbonato, pessoal, isosmolar, tá? Que é isso aqui. Bicarbonato, pessoal, ainda aqui tem uma exceção. Tem uma exceção, que é a cetoacidose diabética. Então, cetoacidose diabética, vocês vão às vezes encontrar o paciente com pH de 7, 6,9, BIC 3. Qualquer paciente você está morto. E você vai olhar o paciente, ele está acordado, só um pouco, taquipneico, mas conversando ali contigo. Então, na cetoacidose diabética, é a única exceção em que vocês não vão corrigir bicarbonato só de olhar a gasometria. Vocês
Vocês vão ter que olhar o paciente. Só de fazer o BIC errado, vocês podem levar ao óbito, a complicações graves, tá? Então, na cetoacidose diabética, excepcionalmente, se o paciente não tiver engasping, que é risco de parada, tá? O que vocês vão fazer? Corrigir a cetoacidose. Como? Expansão volêmica e insulina. Beleza? Então, às vezes o paciente está com 6,9 de pH, mas está ali acordado, só um pouco cansado. Soro, 30 ml por quilo de cristalóide, às vezes faz de novo soro, insulina na veia, com 1, 2, 3 horas. Se dose bicarbonato, coleta outra gasometria, está quase normal o bicarbonato. Sozinho, ele mesmo se recupera, tá? Muito rápido. Não façam bicarbonato sem necessidade, tá? O bicarbonato, pessoal, existem duas formas, então só recapitulando aqui. Quais são as indicações de reposição de bicarbonato na emergência? Acidose metabólica de Anion Gap. Normal, porque o mecanismo é o quê? Perda. Eu reponho sempre. Beleza? Acidose metabólica de Anion Gap aumentado, eu vou repor quando? pH menor do que 7,1 ou bicarbonato menor do que 15, com exceção de cetoacidose diabética. Como é que eu reponho bicarbonato? Na parada é 1 ml por quilo EV, tá? É isso aqui, não tem para onde fugir. 1 ml por quilo EV. Bolos. Para repor em pacientes que não estão parando, é a reposição isosmolar, tá? 75 ml de bicarbonato com 425 de soro glicosado, 40 ml hora. Dá para repor tranquilo, tá? Por que a gente tem que ter esse cuidado de repor isosmolar? Pessoal, soro fisiológico é 0,9% de carga de sódio, ou seja, são 0,9 gramas de sódio a cada 100 ml de solução. O soro salgadão, que a gente faz com o maior cuidado do mundo para não estourar o cérebro de mielinólise contínua, é 3%. Qual é a quantidade de sódio de bicarbonato? Quase 3 vezes mais que salgadão. Isso aqui dá quase 1.700 mEq por litro de sódio. Então, mata assim. A gente não faz. Reposição de bicarbonato, para repor bicarbonato, não sendo na parada, é sempre isosmolar, com parcimônia. Bem diluído, 40 ml hora, lentinho, vai repondo devagarzinho, beleza? Então guardem essa mensagem também. Aquelas atrocidades que vocês vão ver de frasco de 250 ml de bicarbonato aberto, aquilo é loucura, tá? Loucura. Você está fazendo tudo menos ajudando o doente. Não se faz aquilo. Tá? Até aqui tudo bem? Alcalose metabólica. A alcalose metabólica, pessoal, o racional é bem mais oligofrênico, assim. Porque, normalmente, a causa de acidose metabólica são duas possibilidades. Ou é hipovolemia, que a gente chama de alcalose metabólica cloreto responsiva, ou é um distúrbio de potássio hormonal ali, que a gente chama de cloreto resistente. Tá? Então, o que a gente faz? Quando eu tenho uma alcalose metabólica, tá? Eu vou avaliar o quê? Se está usando diurético, que é muito comum na enfermaria e na UTI está usando diurético. Vômito, porque eu estou perdendo ácido clorídrico ali, eu vou ficar mais básico mesmo. Resíduo gástrico aumentado, paciente com pós-operatório, gastroparesia, ileoparesia, resíduo aumentado, perdendo ali 1 litro, 2 litros dia. Vai perder ácido, né, suco gástrico e vai ficar com alcalose. E avalia a volemia desse doente com dosagem urinária de cloro, é obrigatório, tá? Dosagem de cloro urinário. Quando eu tenho um paciente francamente hipovolêmico, ou seja, paciente com resíduo gástrico aumentado, vomitando muito, etc., hipovolêmico, eu vou ter o quê? Cloro baixo urinário. Eu não vou ter cloro no organismo. Qual é o tratamento? Hidratar o paciente, soro fisiológico, que tem boa quantidade de cloro. Tá? Então, nesses casos de alcalose metabólica, cloreto sensível, ou seja, cloro urinário baixo, eu vou hidratar o paciente. Tirar o diurético que ele estava usando, fazer expansão volêmica, dar soro para ele, etc. Quando eu tenho um paciente que não está hipovolêmico, não está usando diurético e está com cloro urinário alto, normalmente é uma disfunção de mineralocorticoide ou potássio baixo. É o paciente que está usando corticoide há muito tempo, né, por lúpus, por alguma outra doença autoimune. O que eu faço?
eu dou para ele um antagonista de aldosterona, né? O que a aldosterona faz no organismo, pessoal? O que a aldosterona faz? Aldosterona retém líquido ou expulsa líquido? Retém, né? Sistema renina-angiotensina e aldosterona, né? E a aldosterona faz o que com potássio? Vocês lembram, fisiologia lá do segundo período. A aldosterona, ela reabsorve e retém sódio, consequentemente ela retém mais líquido. Pessoal que gosta de uma cervejinha, né, com glúten, retém aquele sódio e retém líquido. Por isso que o pessoal diz que fica retido, né, e fica mesmo. Só que para botar o sódio para dentro, ela bota quem para fora? Potássio. Tá? Então, nesses pacientes que usam corticóide de longa data, por exemplo, pulsados, usam corticoterapia há muito tempo, eu vou usar o antagonista da aldosterona, a espironolactona, que é um diurético antagonista de aldosterona. O que a espironolactona vai fazer? Favorecer a excreção de sódio, consequentemente colocando mais água para fora, por isso que ele é diurético, mas ele retém quem? Potássio, e equilibra aqui. Ok? Então, a alcalose metabólica sempre vão atrás. Está usando diurético? Está usando corticoide? Sim, não. Dosa o cloro urinário, né, e reavalia o paciente. Cloro urinário baixo é cloreto sensível, cloreto responsiva. Hidrata o paciente, às vezes é suco gástrico aumentado, etc. Eu vejo muito isso nos pacientes com gastroparesia pós-operatória, que ficam com aquela sonda nasogástrica com resíduo gástrico ad eterno. Aí eles fazem alcalose metabólica, hipocalemia, etc. Só cloro urinário alto ou normal, pensar em cloreto resistente. Qual o tratamento? Antagonista de aldosterona para ele. Beleza? Espironolactona. Normalmente é por uso crônico de corticoide. Beleza? E aí a gente vem para a parte um pouco mais complexa. Essa foi a parte fácil até agora. Que é a abordagem do que a gente chama de distúrbio triplo, né? Então a gente, ao longo da história da medicina, a gente passou por 3 formas de enxergar o equilíbrio ácido-básico. Né? A primeira delas foi Henderson, né? Que é basicamente bicarbonato e PCO2. É acidose metabólica, alcalose respiratória e só. Depois a gente evoluiu e passou a entender que havia distúrbios duplos. Daí surgiram as fórmulas de compensação, para saber se aquele distúrbio estava primário era compensado ou não, se era uma acidose metabólica de NO-gap aumentado com alcalose respiratória, acidose mista, etc. E hoje, o que a gente entende mais avançado é o que a gente chama de pesquisa de distúrbio triplo, tá? Ou delta gap. Isso aqui, para quem vai fazer prova de residência, é obrigatório. É questão batida. Batida, batida, batida. Tá? Para quem vai fazer prova de residência esse ano ou no próximo ano. Entender isso aqui pode considerar uma questão já ganha. Ou uma questão perdida se você não entender. Tá? Pessoal, toda acidose, e sempre vai cair acidose metabólica. Toda acidose metabólica, tá? A gente precisa calcular quem? Como é que eu calculo o NeoGAF? Sódio menos bicarbonato menos cloro. Qual é o valor normal? 8 a 12. Lembrar de corrigir pela albumina, tá? Então, existe a fórmula de compensação pela albumina, que a gente faz de acordo com hipoglicemia. Mas normalmente eles botam na questão. Se eu tenho uma acidose metabólica de NeoGAF normal, que é de 8 a 12, né? Eu tenho que pensar em quê? A depender do bicarbonato. Bicarbonato de 22 a 26, que é o que a gente normalmente usa de parâmetro ali, normal. Se tiver baixo,
acidose metabólica de anion gap normal. Se tiver alta, alcalose metabólica conjunta. Mas isso aí não cai. O que cai é isso aqui, ó. Esse quadrado bem que cai nas provas de residência, que é o que exige maior raciocínio, tá? Então, toda vez que eu tiver acidose metabólica de anion gap aumentado, por que é só no aumentado? Porque o racional é diferente. A acidose metabólica de anion gap normal sempre vai ter uma causa. Qual é? Perda. Vou repor bicarbonato e corrigir a perda. De anion gap aumentado, não. Então, eu tenho que fazer o quê? Calcular o delta gap. Como é que eu calculo o delta gap? Assume a diferença aniônica, né, que é o anion gap menos 10, pelo 24 menos o bicarbonato. Eu vou calcular o quê? O quanto subiu de anion gap em relação ao quanto reduziu de bicarbonato. Se eu tiver, né, um valor ali entre 1 e 2, tá, mais ou menos parecido, tá, eu vou ter o quê? Uma acidose metabólica de anion gap aumentado pura. Se eu tiver acima disso, eu vou ter o quê? Uma acidose metabólica de anion gap aumentado com alcalose metabólica conjunta, oculta. E se eu tiver abaixo de 1, eu vou ter o que eu chamo de acidose metabólica de anion gap aumentado com acidose metabólica de anion gap normal. Complexo? C'est la vie. Tem que entender isso daqui, senão você já perde uma questão na prova de residência, tá? Essa análise de delta gap, pessoal, vocês só vão fazer quando for acidose metabólica de anion gap aumentado. Vocês vão calcular o delta gap. O que é o delta gap? Anion gap menos 10 dividido por 24 menos o bicarbonato do paciente. O ideal é que fique em torno de 1. Menor do que 1, eu tenho acidose dupla. Anion gap aumentado e anion gap normal. Em torno de 1 ali, no máximo 2, anion gap pura. Maior do que 2, eu tenho o quê? Acidose metabólica de anion gap aumentado com alcalose metabólica. Oculta, tá? Então, esse quadrinho aqui vocês têm que decorar porque cai na prova. Beleza? Isso é o mais difícil que pode chegar a gasometria, gente. E tá bom demais, tá? Essas são as fórmulas que vocês vão usar, tá, para ajustar o ventilador mecânico na gasometria, tá? Do ponto de vista de oxigenação e de PCO2, tá? A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Antes da gente partir para os exemplos e fechar a aula, alguém tem pincel, gente? Ele sempre traz o pincel. Carlos trouxe hoje também. Pessoal, 99% das gasometrias de vocês com acidose vão ser a acidose metabólica de anion gap aumentado, tá? Anion gap normal é muito na cara. Além de muito raro, é muito na cara. É o paciente com fístula pancreática, o paciente com diarreia, paciente com acidose tubular renal que já está com a nefra acompanhando, etc. A dor de cabeça do plantão de vocês de emergência de UTI vai ser a acidose metabólica de anion gap aumentado, tá? E antes da gente partir para cá, vocês têm que saber mais ou menos como investigar. Quais são as 5 causas de acidose metabólica de anion gap aumentado? Acidose lática no choque, o que mais? Ureia na insuficiência renal e corpos cetônicos na cetoacidose diabética. Intoxicação por salicilato e por álcool. Beleza. A acidose metabólica de anion gap aumentado por choque, por acidose lática, vocês facilmente vão observar. Onde? Na gasometria. O lactato vai estar o quê? Alto. Se for em milimol, acima de 2. Se for em miligrama por decilitro, acima de 18. Essas são as referências de lactato. Então, a acidose lática, vocês vão olhar o quê? Na gaso. A acidose por ureia, na insuficiência renal, vocês vão olhar onde? Na ureia. Dosagem de ureia, creatinina vai estar alta, ureia alta, diálise, né? Então, na dosagem de ureia. Ferrou, lactato normal, ureia normal. Aí começa a abrir o leque diagnóstico. Foi o caso de hoje.
Terceira maior causa é a cetoacidose diabética. Então, se o paciente chegar glicemia, né, acima de 200, já tem história de diabetes, sobretudo do tipo 1, né, letático, hálito cetônico, fica mais fácil. Mas lembrar que hoje a gente tem uma entidade chamada de cetoacidose euglicêmica nos pacientes que fazem uso dos inibidores de SGLT2. Quem aqui está acima do 10º período? Levanta a mão. Não tenham medo. Manifestem. Quem consegue me explicar qual é o mecanismo dos inibidores de SGLT2? Manda sódio e glicose, aí inibir um transportase no grupo situacional. Aí eu faço tanto na diurese quanto diurese. Como é o resultado? Elimina mais a glicose. Sódio e glicose pela urina por inibição do transportador de sódio e glicose. Quem aqui está no segundo período? Aí em torno do segundo período. Até o terceiro período. Qual é o máximo que o rim consegue reabsorver de glicose? 180. Tá? Então, toda vez que passar de 180, né, de glicemia no organismo, o organismo vai tentar reabsorver e parte já vai na urina e vai puxar água. Por isso que desidrata muito, diabetes e tal. O inibidor de SGLT2, ele força basicamente a excreção de sódio e glicose pela urina. Não reabsorve. Por isso que a glicemia fica uma maravilha. Controla rápido e muito bem. Só que você não pode desidratar. Se você desidratar ou ficar sem se alimentar, o que normalmente acontece no vozinho pré-operatório, que fica de jejum cirúrgico, né? Ele deflagra o ciclo de cetoacidose. Só que ele não consegue fazer cetoacidose hiperglicêmica, que é convencional. Por quê? Porque toda vez que sobe um pouquinho a glicemia, sai na urina. Então eles fazem cetoacidose euglicêmica. Por isso, não associem mais cetoacidose hoje, né, à hiperglicemia. Faz cetoacidose com glicose normal. Como é que eu mato o diagnóstico? Primeiro na anamnese. Eu já pergunto logo. Quando eu vejo uma acidose metabólica muito, assim, tipo, bicarbonato de 6, 5, 3, pH muito baixo e não está morto, eu já penso logo em cetoacidose. Aí já pergunto, toma forxiga, toma remédio para diabetes? Qual remédio você toma para diabetes? Jardiance, matou o diagnóstico. Começa o tratamento para cetoacidose, que é uma aula à parte, tá? Mas na prova, vão dar os exames para vocês. Quais são os 3 corpos cetônicos? Quem lembra aí do ciclo da beta-oxidação dos ácidos graxos? Da bioquímica lá do segundo período. Vocês lembram? Eu sei que vocês lembram. Tá? Tiraram 10 na prova. Pessoal, do produto final da beta-oxidação dos ácidos graxos, né, formam esses 3 produtos. Acetona, acetato e o beta-hidroxibutirato. O que é dosado no laboratório, quando vocês pedem dosagem, que é o que confirma o diagnóstico, dosagem de corpos cetônicos séricos, é o beta-hidroxibutirato. Só que ele é volátil, evapora. Então, às vezes, você coleta o exame, só que até rodar no laboratório, ele evaporou. E o resultado vai vir o quê? Normal. Falso negativo. Por isso que a dosagem de corpos cetônicos sérica, ela confirma o diagnóstico, mas a ausência de valor não exclui o diagnóstico. Ela é muito específica, mas pouco sensível. Qual é o melhor exame para a gente ali na emergência de confirmar a cetoacidose diabética? O teste da urina, sumário de urina, tá? O melhor de todos é o da fitinha. Por que o da fitinha? Porque você faz na hora. Não dá tempo de evaporar. Você coloca a fitinha na urina do paciente, já muda de cor, já mata o diagnóstico. Não tendo disponível a fitinha, tá? Não sei se alguém faz dieta cetogênica aqui.
faz a dosagem no sumário de urina, o EAS normal, que vai ter lá corpos cetônicos presentes. Matou o diagnóstico e vai tratando, tá? Não esperem ser resultado do exame para tratar. Na suspeita, trata, porque mata rápido. É igual a asma. Se você fizer tudo rápido, o paciente sai bem. Se você lerdar, perde, tá? Então, suspeita de cetoacidose, dosagem de glicemia sérica, dosagem de glicemia urinária, dosagem de sumário de urina e corpos cetônicos séricos, para te ajudar a afirmar o diagnóstico que vai seguindo, beleza? Não é, tudo normal, o paciente não toma nada, nunca teve história de diabetes na vida, não toma inibidor de SGLT2, etc. E aí? Próximo diagnóstico. Intoxicação por salicilato. Como é que você mata o diagnóstico? Anamnese. Você tentou se matar? É suicídio? Tentou suicídio? Tomou cartela de AS, etc, etc, etc. Não é o caso. Você, quando eu era criança, porque todo mundo tomava um AS brincando, achava lá, eu tomei demais. Eu tomava demais porque Tu acabou de entregar a idade da gente aí. O AS tinha gostinho de morango. E aí, várias vezes na infância eu tomava AS, às vezes mais de uma vez por dia, achando que era bombom. Não sangrei porque Deus não deixou, mas tinha gostinho de... Era o AS infantil. Rosinha, de plástico. Entregou a idade da gente bem aí. Alguém mais tomou AS infantil quando era criança? Não, né? 30 plus. Tá? O que é mais desafiador, gente? Não é a ureia, não é ácido lático, não é corpo cetônico. Foi o caso de hoje. Intoxicação por álcool. A intoxicação por álcool, pessoal, não deve ser negligenciada, tá? Lembrar que a gente tem várias formas de fazer intoxicação por álcool. Não pense em intoxicação por álcool, gente, intoxicação por etanol não, tá? Por cachaça mesmo. Então você não vai... Nunca vi ninguém morrer disso, tá? O que vai dar problema? Intoxicação por metanol e etilenoglicol barra propilenoglicol. Beleza? Quem é o paciente que intoxica por metanol? É o paciente que toma bebida falsificada, tá? Adulterado, como a gente viu recentemente em alguns casos aí no Brasil. E aqui no Maranhão, a gente tem uma incidência não desprezível, porque existe uma cachaça falsificada, que é a tiquira. Por isso, alguns casos de intoxicação por metanol aqui no Maranhão é durante a fabricação e o processamento de tiquira, tá? Então, tomar muito cuidado, que é uma cachaça artesanal. Vocês lembram da cervejaria da Baker, BH, há uns 5 anos atrás, que teve uma contaminação no sistema de refrigeração, porque usa um tipo de álcool específico para fazer esse processo, que é o propilenoglicol e o etilenoglicol, tá? E tem uma terceira forma de vocês terem intoxicação por álcool, que é muito negligenciada e que acontece na UTI, na emergência dos pacientes internados. Algumas medicações, elas usam como diluente derivados de propilenoglicol. Por exemplo, o voriconazol, que é um antifúngico usado para o tratamento de aspergilose pulmonar invasiva. E se você tiver insuficiência renal dialítica, você não pode tomar voriconazol venoso, porque ele se converte em propilenoglicol. Então, sempre pensar nesses pacientes. Quando o paciente vem de casa, após a libação alcoólica, é mais fácil de entender, né? Pensar em intoxicação por metanol, cachaça esquisita, intoxicou, etc., é uma linha. Mas, às vezes, é o paciente de vocês internado, fazendo tratamento para alguma condição, né, mais aguda, que começa a evoluir com uma acidose metabólica de anemia aumentada, que ninguém acha o que é. Lactato normal, ureia normal, não se intoxicou por AS, né, ali, obviamente, tá? E aí você tem que pensar, pô, que medicações venosas ele está usando? Ele faz diálise? Pode ser o diluente. Dá uma olhadinha que às vezes você pega, tá? O que eu tenho para falar para vocês sobre intoxicação por álcool? Primeira coisa, como é que eu descubro ela? Gap osmolar, tá? Gap osmolar.
É como vocês vão matar o diagnóstico ali, porque até sair toxicológico já morreu. Vocês vão calcular o gap osmolar. Qual é a fórmula da osmolaridade? 2 vezes o sódio, mais glicose sobre 18, mais ureia sobre 6. Tá? Essa é a fórmula. O valor normal é entre 285 a 295. Então, toda vez que vocês pegarem esses pacientes, acidose metabólica de NeoGap aumentado, com lactato normal, ureia normal e não é cetoacidose, já calcula o gap osmolar. Ele já te autoriza a começar o tratamento para intoxicação por álcool, tá? Foi o que a gente fez hoje, por exemplo, certo? O gap osmolar normal, pessoal, ou seja, entre o que você calculou de NeoGap com o que veio do laboratório, você pede no exame dosagem de osmolaridade sérica plasmática, tá? Com o que você calcular, tem que ser menor do que 10. Se a osmolaridade que você calculou ali, 2 vezes o sódio, mais ureia sobre 6, mais glicose sobre 18, tiver uma diferença maior do que 10 pontos entre a osmolaridade que é calculada no laboratório, que você pediu, eu tenho que assumir que é intoxicação por álcool e começar o tratamento. Como é que é o tratamento? Diálise de urgência, tá? O etanol não é antídoto, tá? Não, efetivo, ele não neutraliza nada, ele só faz competição seletiva pelo mesmo receptor e como ele é menos tóxico, né? Ele acaba dando um pouco mais de tempo para você tratar e eliminar do organismo. O antídoto de escolha seria o Fomepizol, mas é muito pouco disponível no Brasil. Em resumo, diálise de urgência, de urgência, de urgência. Cada hora que passa, aumenta a sequela neurológica do paciente permanente, tá? Cegueira, demência, e isso vai somando até que ele evoluir a óbito, tá bom? Que foi o caso de hoje, né? Normalmente, essa intoxicação por álcool, metanol, etc., é muita manifestação neurológica. Diplopia, ataxia, cegueira, confusão mental. Do nada, tubo rebaixa, coma, tubo e você fica perdido. Diálise de urgência é o tratamento de escolha para aquele contexto, tá? Quando o gap osmolar for maior do que 10, tá bom? Essas são as fórmulas que a gente usa para calcular na ventilação, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, pH de 7,2, é acidose ou alcalose? Acidose. PCO2, 80, tá? Ácido básico, a rigor. Básico ou ácido? Acidose respiratória, a rigor, né? E bicarbonato? 20. Qual deveria ser o PCO2 ideal para um BIC de 20? Bicarbonato vezes 1,5, 30, né? Mais 8, 38. Mais ou menos 2, entre 36 e 40. Dá quanto aqui? Ou seja, tem uma acidose mista, concordam? Acidose mista, beleza. Anion gap, normal ou alto? 32. Qual é o valor normal de anion gap? 8 a 12. Anion gap aumentado é perda ou retenção de ácido? Retenção de ácido. Na lactato, 12. O normal é 18. Tá? Em miligrama por decilitro. Tá? Lactato normal. Tem que pensar em que então aqui, pessoal? As doses metabólicas de anion gap aumentado. Né? Pensar em quê? Com lactato normal. Qual o próximo diagnóstico que eu tenho que excluir? Insuficiência renal. Se não tiver, cetoacidose diabética. Se não tiver, pensar em intoxicação por salicilato alto, né? E aqui, pessoal, pH. BIC. Ácido ou básico? Ácido. Está compensado ou não de cara? Não compensado. Qual seria o bicarbonato ideal aqui para ele? Devia dar em torno dos 34 a 36 no máximo, tá 90. Eu tenho uma acidose mista, né? Não compensada. Anion gap aumentado. Lactato 28. Aqui eu tenho que pensar em quê? Choque, uma perfusão, sepse, né? E aí vai seguindo. Tranquilo? Muita coisa? Não. Ruim. Alguma dúvida, pessoal? Climinha bom, né?
Pessoal, alguma dúvida de acidose, das fórmulas, tudo direitinho. Aquelas fórmulas de ventilação vocês vão usar em qualquer paciente, tá? Para calcular o PO2 ideal, o PCO2 ideal, para fazer os ajustes ventilatórios adequados. Tá bom? Pratiquem, gasometria é muito importante, não só na vida, mas para a prova de residência também, independente da especialidade de vocês, vocês vão ter que ser R1, então mesmo que vocês façam qualquer especialidade que comece com O, por exemplo, ou outra, vocês vão precisar entender disso daqui para fazer a prova. Tem que saber. Beleza? Estudem. Estudem, 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 estudem. Bom intermédio para essa prova.